Graça e paz, meu amigo irmão, eu espero em Deus que você e todos em sua casa estejam bem nestes dias. E é sempre para mim um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, compartilhando da esperança e vida que temos no nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre a unidade, o que a unidade revela para nós, Igreja do Senhor Jesus, e também para aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo porque não confessaram ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. E para nós meditarmos um pouco sobre isso, eu quero ler com você apenas do versículo 12 até o versículo de número 16. Embora nós vamos aqui falar um pouco sobre tudo o que acontece neste capítulo que é tão importante na formação da Igreja do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, de 12 a 16, nos diz: Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, mas são 9 horas, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Até aqui, queridos. Isso que nós acabamos de ler acontece logo após Pentecostes, episódio em que aqueles que estavam reunidos, obedientes pela ordem do Senhor Jesus, receberam o Espírito Santo de Deus. E ao receberem, ao serem cheios do Espírito Santo de Deus, eles passaram então a falar noutras línguas, conforme este mesmo Espírito que lhes foi conferido os capacitava a fazer. O que eu acho interessante aqui, o que eu acho na verdade lindo e maravilhoso, é porque o texto bíblico relata no versículo de número 5 que haviam ali pessoas vindas de todas as nações do mundo e cada qual entendia, eles percebiam aquilo que estava sendo falado no seu próprio idioma. E então foi isto que causou também, não só em mim, mas naqueles que estavam presentes, uh, esse, essa surpresa, esse espanto que deixou-lhes atônitos, perplexos, e eles começaram a perguntar uns aos outros. Mas em outro lado, haviam também aqueles que começaram a zombar, porque não estavam a entender nada. Agora, do texto que nós lemos, o ponto que me chamou a atenção nesses dias em que eu estava a estudar e a meditar nessa porção da palavra, é que Pedro, meus irmãos, ele não se levantou sozinho. Veja bem, embora ele tenha sido ali o porta-voz dessa mensagem tão importante no início da igreja, ele não se levantou sozinho. Houveram outros 11 homens que se levantaram junto dele. E estes outros 11 homens não se levantaram apenas mostrando o seu apoio fraternal a Pedro, mas eles o fizeram porque, de fato, temiam ao Senhor e aceitaram a responsabilidade. E encorajados pelo Espírito que receberam, eles então assumiram a direção da igreja, vamos assim dizer, a liderança da igreja, com temor, com ousadia e em unidade. Eles assim o fizeram, dando testemunho, não só de tudo quanto Jesus fez, mas até mesmo da própria Trindade, que é um só Deus, uma só fé, um só amor. É isso que a palavra nos ensina. E é uma só igreja. E essa igreja se levanta unida para então, agora, por meio da vida de Pedro, exortar e ensinar essas pessoas acerca daquilo que é a verdade. E vejam bem, o texto vai discorrer e eu encorajo você a ler todo esse capítulo aí na sua casa, e você vai perceber que este primeiro momento em que a igreja recebeu o Espírito,
em que estes homens manifestaram ali uma liderança unificada, unida. A igreja, nesse momento, eram apenas 120, mas a partir desse momento, em que eles se posicionaram, sendo um, vivendo como um corpo bem ajustado pelo Senhor, 3.000 homens foram tocados pela palavra do Senhor, que produziu neles frutos dignos de arrependimento. E o texto bíblico vai dizer que naquele mesmo dia, 3.000 pessoas foram batizadas e foram acrescentadas ao corpo de Cristo, à família do Senhor. É isso que a unidade de Deus revela. Por isso é que eu e você precisamos ser um, precisamos andar em unidade, precisamos manifestar o amor de Deus e testemunhar acerca de tudo quanto o Senhor Jesus realizou, vivendo em unidade. O Senhor Jesus nos alertou que um reino dividido, ele não subsiste. E o reino de Deus, ele é um reino eterno, e é um reino que é feito um, com um único Deus, um único Senhor que é digno de toda a glória. E é por isso que eu e você precisamos, na força do Espírito Santo de Deus, supridos pelo seu amor, supridos pela sua eterna consolação, exercermos essa unidade com fidelidade, até que outros 3.000 e tantos mais venham ser conosco um só, para a glória de Deus o Pai. Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos faz um. Obrigado porque ao olhar para a sua palavra, nós podemos aprender o quanto a unidade no Senhor revela a sua presença. O quanto o fato de eu ser um com o meu irmão revela a sua presença a outras pessoas. Que o teu Espírito Santo, sobre as nossas vidas, possa atuar, trazendo em nós esse amor, para que sejamos um realmente, atendendo à oração de Cristo Jesus, manifestando a sua glória e dando um bom testemunho do Senhor, até que Cristo Jesus venha. É no nome maravilhoso dele, de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Querido, que você e a sua família tenham aí um final abençoado na presença do Senhor, sendo um, glorificando assim o nome de Deus, o Pai. Até mais.